Capítulo 151 de Black Clover finalmente chegou e veio para responder várias das nossas teorias, inclusive algumas minhas, e eu particularmente gostei bastante da resposta. Ah, fica ligado porque aqui vai ter spoiler do mangá sim, hein? Então se você ainda está no anime, antes de sair do vídeo, deixa aquele like e não esquece de seguir para apoiar mais conteúdo de Black Clover aqui no TikTok, beleza? E o capítulo começa com o narrador fazendo um questionamento: será que Asta vai conseguir derrotar o dragão de 5 cabeças? E a resposta a gente vai ver já já. Como podemos ver aqui, o embate continua do dragão dando várias investidas, tentando literalmente engolir o nosso prota, sendo que o nosso prota faz parecer fácil e corta a cabeça do dragão como se fosse faca na manteiga. E ele ainda sem conseguir entender como nenhuma de suas cabeças foi decepada, Asta já chega cortando no meio o outra cabeça dele. Porém, afinal de contas, as coisas não são fáceis assim, ele não tá na Disney. O dragão de 5 cabeças tem um fator de cura absurdo, tanto que ele consegue se regenerar rapidamente. E Asta daí se questiona: nossa, minha antimagia, mesmo com antimagia, eu consigo cortar ele facilmente, porém, o fator de cura dele está absurdo. E o dragão continua suas investidas contra o Asta. E a gente sabe que isso vai ficar muito complicado pro Asta ao longo prazo, porque o dragão de cura tem esse fator de cura super roubado, muito forte. E Asta, uma hora vai cansar, gente, vai cansar, é inevitável. E esse dragão daqui, ó, tá todo vapor, meu filho, todo vapor. Ele tem que procurar alguma maneira de conseguir derrotar esse dragão o mais rápido possível, porque se demorar muito, o dragão vai acabar tendo vantagem nessa luta. Pois a gente mesmo pôde ver em capítulos passados o poder destrutivo que ele tem, é enorme, sem falar do seu tamanho absurdo, não é? Então Asta vai ter que pensar um pouquinho, botar aquela cabecinha pra funcionar e, pelo amor de Deus, né, Asta? A cabeça não foi feita só pra botar boné e levar e botar guerra, não. Pense um pouquinho, homem. E seguimos a luta do Paladino, onde podemos ver onde ele criou uma armadilha mortal feita de gelo, onde, incrivelmente, Yosuga está surgindo como se nada tivesse acontecendo, andando no campo de flores. O que deixa o Paladino bastante surpreso vendo isso. E Yosuga continua avançando como se nada tivesse atacando ele. Nada, nada. Inabalável. Tanto que ele fala: e é só isso que você tem? A sua técnica é chamativa. Mas é só isso. Só chamativa. E o Paladino vendo isso fica sem acreditar, gente. Meu Deus. Tanto que ele fala: eu não posso perder para o bem do mundo justo de Lucius. Ele já tá cogitando uma possível derrota porque ele sabe que o negócio tá feio pra ele, gente. E nisso Yosuga começa a gargalhar e diz: mundo justo? Bem, para o seu ponto de vista, realmente possa ser que seja um mundo. É natural que você pense que está certo, afinal de contas, todo vilão é um herói a partir do seu ponto de vista. E ele conclui dizendo que eu não sei nada sobre o seu líder, mas eu estou aqui para te derrotar pelo bem do nosso Shogun, o Ryu. E a partir desse exato momento começam a vir aqueles vários flashbacks que a gente tanto ama e explica tantas coisas pra gente. Flashback esse que vai nos mostrar a relação que tem Yosuga, que é o 7º Ryuzen, o mais forte dentre eles, com Ryu, o Shogun dessa nação. E espantado com tudo isso, Yosuga começa a pensar o seguinte: nossa, é claro que o olho que tudo vê é incrível e tal, mas você só consegue ver até certo ponto. Qual é o sentido de você abrir mão de toda a sua magia, mas ter isso? Com isso, Yosuga continua refletindo que o seguinte: nossa, a única coisa que eu, o mais forte, temia, que é perder o meu poder mágico. Nossa, eu preferiria que todos os fracos morressem do que arriscar a possibilidade de perder todo o meu poder mágico por algo que talvez nem exista, está apenas no nosso folclore da nossa nação. Tem grande chance de jamais ser encontrado. E imediatamente interrompendo seus pensamentos, ele escuta um entendi falado em alto e bom tom. Aí olhando para o lado ele percebe que é o Ryu que está falando a seguinte coisa que deixa ele espantadíssimo, pois ele fala: se é isso tudo que vocês querem, então tome todo o meu poder mágico. E Ryu, extremamente determinado, ainda olha para Yosuga e pergunta: está tudo bem para você? E ele, sem nem pensar duas vezes, fala: é claro. Imediatamente Yosuga começa a pensar: como assim, velho? Ele é por acaso algum tipo de idiota? O que ele está pensando? Ele vai perder todo o seu poder mágico? Ele por acaso não liga em ser o Shogun dessa nação? Logo após isso, Ryu conseguiu aquele olho que tudo vê, abrindo mão de todo o seu poder mágico. Então foi assim que ele ficou sem poder mágico nenhum. Ele não nasceu sem poder mágico. E ele conseguiu encontrar essa erva que só existia no folclore. Ele realmente conseguiu encontrar. Não foi em vão essa perca de poder mágico. E nisso ele conseguiu salvar todo o povo. Porém, Yosuga ficou extremamente irritado com ele, mas não foi irritado porque ele roubou o protagonismo e salvou toda a nação. Ele ficou irritado com ele porque ele foi por egoísmo, porque ele acabou perdendo o seu rival, já que Yosuga era o mais forte em questão de magia e não tinha mais ninguém que conseguia bater de frente com ele. Ele perdeu seu rival, simplesmente isso, e ele ficou extremamente puto por causa disso.
Porém, no entanto, o tempo foi passando e algumas coisas mudaram. Com o decorrer do tempo, Ryu não mudou nem um pouco a sua personalidade, muito gentil e sempre queria ajudar os outros. E foi dessa maneira que ele tem, ele foi andando por toda a Terra do Sol, salvando cada vez mais e mais pessoas, ganhando cada vez mais admiradores e sim, a simpatia do público, fazendo com que as pessoas gostassem cada vez mais dele. E quando ele se deu conta, uma multidão de pessoas estavam indo atrás dele, se tornando assim os seus seguidores. Algo que é bem semelhante ao Buda, que vai passando ajudando as pessoas e, nossa, tá muito lindo isso aqui. Isso mostra que ele não precisou ter aquele poder mágico incrível para admirar os outros. Só, basicamente, ele só precisou ser um cara muito... Ele abriu mão de tudo que ele tinha, porque magia nesse mundo é tudo. Ele abriu mão disso e mesmo assim continuou ajudando as outras pessoas e ganhando assim cada vez mais admiração dos outros, sem precisar de magia, sem precisar de nada, só tendo um bom coração e ajudando as outras pessoas em toda a Terra do Sol. E aqui a gente pode entender melhor o relacionamento de Yosuga e Ryu e por que eles são tão próximos. E aqui a gente pode ver que o Yosuga, ele era o herdeiro de uma família em que um dia ele se tornaria o líder dessa família, que era o Koushio. E ele era o mais forte desde muito jovem, que não havia uma única pessoa que poderia bater de frente com ele, rivalizá-lo. E, porém, existia uma, que era o Ryu. Ryu era o único que poderia lutar de igual para igual contra ele. E ele era justamente o herdeiro da ilha vizinha, a Ilha de Gosho. E a gente pode ver aqui, apesar que os dois podem ser os seus rivais naturais, não, eles tinham uma rivalidade bastante saudável, coisa que Black Clover faz com bastante maestria. E vários animes por aí pecam miseravelmente nisso aí. Meu Deus do céu, chega a dar dor na cabeça só de pensar. Eles viviam se enfrentando para ver quem era o mais rápido a ser o líder daquela nação, o Shogun. Porém, quando chegou aos 17 anos, uma coisa mudou. E aos 17 anos, ambos testemunharam uma praga que estava devastando ambas as ilhas. E todos aqueles que tinham pouca magia estavam sendo mortos aos montes. Muita gente mesmo estava morrendo. Eu espero que essa praga não seja o corona, né? Já que ninguém aguenta mais aquela porra. E eles estavam analisando toda a situação e estavam projetando que todo mundo iria ser aniquilado se demorasse muito tempo desse jeito. E a única solução para conseguir resolver tal problema era uma erva, que era a erva da alma vidente. Porém, como vou encontrar essa erva, que aparentemente é uma erva Eita! Só existia no folclore deles. Pronto, agora saiu! Porém, eles tinham uma carta na manga, algo que seria muito arriscado, porém, se desse certo, poderia salvar todo aquele povo. E exatamente nesse momento que Yosuga e Ryu entram na história. Pois, nessa Terra do Sol existia um poder especial, que é o Tengetsu, que basicamente ele é o olho que tudo vê. E os únicos que poderiam ser capazes de conseguir esse poder era Ryu e Yosuga. Por quê? Pois eles eram as pessoas que tinham o maior poder mágico em toda aquela nação. No entanto, para conseguir esse poder existia um preço, e um preço bastante alto. Um minutinho aqui para salientar uma coisa que eu vi, que esse olho aqui, ele lembra bastante, nesse altar cerimonial, o olho do sol da meia-noite, que eles usavam bastante aquele símbolo. Porém, com um único detalhe, que ele tem esse risco no meio e essas rachaduras começaram a aparecer, que fazem referência àquele olho que os demônios têm, que é característico deles. Pode ter uma ligação? Pode. Vamos... Ô, Tabata, deixa a gente dormir à noite, deixa a gente ficar castelando coisa não, meu Deus. E eles ficam bastante espantados a partir do momento em que ele descobre o preço pra você pagar, que é um preço bastante alto. Pois, para você conseguir o grande poder, que é o olho que tudo vê, você vai perder todo o seu poder mágico. É uma troca. E como a gente sabe que nesse mundo onde tudo envolve magia e a magia é tudo que importa, você pagar o preço de perder seu poder mágico, isso é bastante pesado. Ainda mais para aqueles considerados os mais fortes, sabe? O grande dia finalmente chegou, o dia de escolher o Shogun daquela nação, que estava entre Yosuga e Ryu. Porém, aquele conselho deliberou e chegaram à conclusão que, apesar de Ryu ter uma grande popularidade, impressionante, dentre todas aquelas pessoas e tinha tantos seguidores, não era o suficiente para ele ser o Shogun, porque ele não tinha magia nenhuma, e magia é tudo, gente. Magia naquele mundo de Black Clover é tudo para todo mundo. Com isso, eles chegaram à conclusão que aquele que deveria ser o próximo Shogun daquela nação seria aquele que tem o maior poder mágico dentre todos aqueles ali naquele reino, no Reino do Sol. E aquele é Yosuga. Porém, Yosuga começa a gargalhar e interrompe os anciões antes de ele dar o decreto. E imediatamente Yosuga recusa o título de Shogun daquela nação e fala para Ryu que ele o reconheceu. Ryu, você é o Shogun dessa nação, enquanto a mim, eu serei um dos 7 Ryuzens.
Puta que pariu, gente. Esse cara já tinha ganhou o meu respeito vezes 1000 agora, pô. Puta que pariu. Muito foda, muito foda. Esse cara tem que ter o meu respeito, só tá. Com isso, voltamos à batalha entre o Paladino e o Ryuzen, onde o Paladino se questiona como assim ele ainda não caiu depois de tantos ataques que eu dei contra... E finalmente podemos ver a magia de Yosuga, que nada mais é que a magia de ferro. Magia de ferro, o soldado de ferro. E... não consegue tancar, simplesmente a magia de gelo do Paladino não consegue tancar o mais forte da Nação do Sol. Imediatamente ele já parte pra cima, que a gente sabe que ele não perde tempo. Gente, finalmente a gente pôde ver uma magia de ferro sendo usada dignamente em Black Clover, porque vou dar um exemplo aqui, olha aqui em cima, olha o figurante usando essa magia de ferro. Não, muito melhor, muito superior e Yosuga, você é foda. Ele para essa imagem vai dizer que esse cara não é foda, você vai falhar miseravelmente. E com isso ele ataca utilizando o Zenta e passa ali o facão no Paladino, derrotando imediatamente, pô. E ele fala, pro seu azar, meu parceiro. Ele fala isso com esse sorrisinho aqui, malandro. Você enfrentou aquele que era o mais forte que existe. Passa aquela mesma vibe de fodão que Yami tem. Passa, vai ver me dizer que ele não passa não. Passa sim, passa, pô. E vendo isso, os Ryuzen começam a levantar e dizer, nossa, nós temos que continuar lutando. E imediatamente escutam um grito vindo lá do palácio. E nos deparamos com um baita de um líder que é Ryu, gritando para incentivar todos aqueles Ryuzen que estão a bater. Mesmo que ninguém mais saiba, eu observei vocês durante todo esse momento. Suas lutas, seus pensamentos, seus esforços. Não tem como vocês perderem aqui. Não tem como vocês serem derrotados. Nós, então vamos juntos derrubar esse dragão de 5 cabeças de uma vez por todas. E isso foi o suficiente para inflamar todos os corações daqueles Ryuzen e partir para cima para derrubar aquele dragão. E observando isso, Yosuga fala, pois bem, Asta almeja chegar ao mesmo patamar que Ryu. Então, faremos dele um homem. Lindo, 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 lindo! Que capítulo é esse, gente? Fala aí o que vocês estão... Ah, eu queria uma coisa secundária no TikTok. Eu vou na link da bio para dar aquele apoio.